Bom dia a todos, espero que estejam bem de saúde. Hoje é mais uma aula de Geografia, onde vamos conversar sobre a hidrografia de Moçambique, vamos falar do conceito da hidrografia e, por fim, vamos falar da caracterização dos principais rios de Moçambique. Conceito: hidrografia é a ciência físico-geográfica que estuda os componentes da hidrosfera, as características de cada um deles e das massas líquidas em geral, e a relação que estabelecem com os outros componentes da geosfera. Este é o conceito da hidrografia. Em termos de caracterização, de uma forma geral, vamos dizer que os rios de Moçambique dependem, na sua maioria, do clima, da disposição do relevo e da situação geográfica do país. Assim, temos os rios que, na sua maioria, nascem nos países vizinhos do oeste. Entram pelo país e correm em direção a oeste-este, indo desaguar no Oceano Índico, como é o caso dos rios Rovuma, Zambeze, Pungwe, Save, Limpopo, Umbeluze e Rio Maputo. Portanto, estes rios nascem nos países vizinhos de oeste, entram pelo Moçambique em direção a este, onde vão desaguar no Oceano Índico. Os rios de Moçambique, na sua maioria, são de regime periódico. Isto é, dependem da época chuvosa, assim como época seca. Na época seca, estes rios, alguns deles, chegam a secar o seu caudal. Os rios de Moçambique são poucos navegáveis devido à disposição do relevo em forma de escadaria, o que faz com que sofrem várias quedas ao longo do seu percurso. Quando falamos das características do relevo de Moçambique, teríamos dito que o relevo moçambicano dispõe-se em forma de escadaria, isto é, do norte ao sul encontramos planaltos, aliás, montanhas, planaltos e planícies. E do sul em direção ao norte, planícies, planaltos e montanhas. Portanto, é esta disposição do relevo que faz com que os rios
percam as suas águas ao longo do seu percurso. Na região centro e norte do país, os terrenos são resistentes, daí que os rios realizam uma erosão vertical, escavando vales em forma de V. Então, a que se deve isto? É devido à resistência do próprio solo. Portanto, o solo, ou seja, os solos na zona norte não são frágeis, são resistentes. Na região sul do país, os rios correm em zonas de planície. Por isso, os seus vales são muito largos e os rios apresentam meandros. Então, de uma forma geral, nós vamos observar aqui as características gerais dos rios de Moçambique dependem do clima, dependem da disposição do relevo, assim como dependem da situação geográfica do país. Estas são as características dos principais rios de Moçambique. Assim sendo, podemos parar por aqui e na próxima aula vamos dar a continuidade, onde vamos falar da importância da hidrografia de Moçambique. Vamos dar a continuidade da hidrografia de Moçambique. Assim, vamos falar da importância da hidrografia. Toda a vida na Terra depende da água. Porém, apesar da sua importância, durante a atividade econômica dos homens, grandes quantidades de água são incorporadas num processo de produção e de várias substâncias que nela são introduzidas, desde resíduos sólidos e resíduos químicos. Destes, os tóxicos são aqueles que trazem consequências negativas mais graves ao equilíbrio ecológico. É importante referir que é preciso termos em consideração respeito com a água. Não deitar os resíduos sólidos, pois são prejudiciais à própria água. A água é indispensável para a sobrevivência dos seres vivos, considerando-se que cada indivíduo
precisa diariamente de 2,5 litros de água para satisfazer as necessidades do seu metabolismo. A água cobre 70% do nosso planeta. A água representa 60% da constituição do homem e 95% dos vegetais. Vejam só a importância da água. A água é utilizada como fonte de energia. Ela funciona nas turbinas centrais, assim como nos pequenos moinhos. As águas superficiais são meios de comunicação, onde circulam os barcos, assim como os navios. Esta é a importância da hidrografia. Se prestarmos atenção nos números apresentados, ou seja, nas percentagens, vamos ver o quão é importante a água. Nós, como seres humanos, por dia precisamos, no mínimo, 2,5 litros para a manutenção do nosso organismo. Enquanto que os vegetais precisam de 95%, o homem precisa de 60% para fortificar o seu organismo. Esta é a importância da hidrografia. Há toda a necessidade de termos os cuidados necessários com a água, porque ela tem uma grande importância para os seres vivos no geral. Assim, termina a nossa aula e vamos dar a continuidade do tema na próxima aula, onde vamos falar dos principais rios de Moçambique, assim como das principais bacias. Muito obrigado, bela manhã para todos, continuação de boas aulas. Obrigado.